Olá, esse vídeo faz parte da série de entrevistas com os presidenciáveis, o Projeto Brasil, uma iniciativa do Centro de Liderança Pública para ajudar os eleitores a valorizarem seu voto. Eu converso agora com o candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. Prazer estar contigo, Guilherme. Prazer, Marina. Quais são os valores que guiam suas ações e como eles podem contribuir para aumentar a confiança da população na política? Olha, eu acredito que hoje a crise que a gente vive no Brasil é uma crise profunda. É econômica, é política, é ética, é uma crise de destino, é uma crise de valores. A desesperança que nós vemos na população brasileira, eu tenho andado esse país em campanha, dialogando, ouvindo as pessoas, e o que eu mais ouço é as pessoas dizerem não tem jeito, política é tudo igual, não presta, eu não vejo mais perspectiva de futuro na política. Isso tem a ver com um afastamento entre política e valores. Quando política se torna negócio, quando política se torna carreira, quando política se torna interesse próprio, se cria um abismo entre representante e representado. O nosso desafio, e a nossa candidatura tem esse objetivo, busca isso, é trazer de volta os valores para o centro da política. Sobretudo, um valor que tem se perdido no Brasil e que é responsável por parte dessa crise. Um valor que é a solidariedade. Solidariedade é a nossa capacidade de sentir a dor do outro. É a nossa capacidade de se indignar com absurdos que as pessoas vivem, que não necessariamente a gente vive. Esse valor é o valor de ver alguém com fome e entender que isso não é normal, ver alguém morando na rua e entender que isso não é normal, e entender que a política deveria ter como objetivo e deve ter como objetivo enfrentar esses absurdos. A solidariedade foi aquilo que eu vi nos últimos 17 anos da minha vida, nas lutas por moradia popular, nas ocupações, com o sem-teto, onde as pessoas, e ela vem lá de baixo, as pessoas mais humildes são as que mais se ajudam, são as que mais conseguem estar juntos, sentir o sofrimento do outro e encontrar caminhos coletivos em caminhos incomuns. Nosso desafio agora é trazer isso para a política, para resgatar a esperança de uma política que não seja uma política da politicagem, do toma lá da cá, aquela política que as pessoas não acreditam mais, mas que seja uma política com P maiúsculo. E para isso ela tem que estar aliada a valores. E Guilherme, hoje a gente vive uma era de bastante polarização e bastante intolerância no ambiente político. E na sociedade em geral também. Como que você pretende fortalecer a democracia no país? Olha, democracia não é apenas um procedimento de votar nos representantes ou de ter determinados direitos e liberdades individuais. Isso é uma parte importantíssima da democracia. Mas não existe democracia política se não houver democracia social, se não houver democracia econômica. Para unificar o Brasil, não basta belos gestos. Para unificar o Brasil, nós vamos ter que nos defrontar com o abismo que é ter 6 bilionários que têm mais riquezas que 100 milhões de pessoas. Esses são dados da Oxfam, organização britânica que estuda a desigualdade no mundo todo. O abismo social brasileiro é muito grande. A forma de fortalecer a democracia em um ambiente de convivência, um ambiente de tolerância, é também enfrentar a iniquidade da desigualdade social brasileira. É enfrentar privilégios, Porque democracia não combina com privilégio. Direito não combina com privilégio. E para nós, democracia é, acima de tudo, participação das pessoas. É devolver o poder às pessoas. Isso significa chamar o povo a decidir sobre as grandes questões nacionais. É isso que vai repactuar o Brasil, com plebiscitos, com referendos. Por que 200 milhões de pessoas não são ouvidas? Por que 513 congressistas, por serem eleitos, se dão o direito de fazer o que quiserem com o voto das pessoas? O voto não é cheque em branco. Numa democracia de verdade não pode ser. A nossa proposta é exatamente começar um próximo governo com um plebiscito que possa revogar a retirada de direitos que o nosso povo sofreu, com reforma trabalhista, com congelamento de gastos em saúde, educação, e que faça disso uma prática regular, que a sociedade seja ouvida. Quem quer democracia de verdade não pode ter medo de ouvir as pessoas. Aproveitando esse último dado que você trouxe, hoje nós temos a 7ª pior distribuição de renda no mundo, como você bem colocou. Mais de 80 milhões de brasileiros não ganham o suficiente para ter uma vida digna.
E, por outro lado, 5, 6 pessoas concentram o patrimônio equivalente a 100 milhões dos brasileiros, exatamente o dado que você trouxe. Qual que vai ser a principal medida do seu governo para reduzir as desigualdades e quebrar esse ciclo de pobreza que a gente tem hoje? Olha, nós precisamos fazer com que o Estado seja um elemento de distribuição de renda e não de concentração. Você sabe a história do Robin Hood? O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro faz o contrário. Tira do pobre e da classe média para dar para o super rico. Né? Então é um Estado que o dinheiro acaba indo para bolsa banqueiro, com juros absurdos da dívida pública, para desonerações fiscais para grandes empresários, o Estado deixa de arrecadar. Né? E quem paga mais o financiamento do Estado brasileiro são os mais pobres e a classe média com um sistema tributário injusto. Nós vamos fazer uma profunda reforma tributária no Brasil, para enfrentar as desigualdades e enfrentar os privilégios. Né? Então, quem tem menos vai pagar menos, quem tem mais vai pagar mais. Tem exemplos que são gritantes. Hoje, quem tem um carro paga IPVA, todo começo de ano. Quem tem um helicóptero, um jatinho, não paga R$1 de imposto. Não dá para ser assim. Nós vamos reverter isso. Outro caminho é tributar lucros e dividendos, taxar grandes fortunas, como já diz a Constituição há 30 anos e não foi feito até hoje, taxar grandes heranças. Tudo isso permite você, de um lado, ter recursos para fazer investimentos públicos nas áreas sociais e também enfrentar a desigualdade. Porque aqueles que têm muito vão ter que deixar uma parcela para que a sociedade possa se desenvolver a serviço das maiorias. Enfrentar as desigualdades passa por distribuição de renda e de riquezas. Um governo, um Estado, tem um papel fundamental nisso. Isso passa por reverter a forma como se financia o Estado brasileiro hoje. No ensino fundamental público, o número de crianças de até 8 anos que não consegue identificar palavras com base em imagens é maior que a população de Santos. E, além disso, mais de 60% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio não são capazes de interpretar um simples gráfico. Nesse sentido, quais medidas você acredita serem cruciais para melhorar a educação do país? Olha, eu sou professor, dei aula em escola pública de periferia em São Paulo por alguns anos e sei a dura realidade que é a educação pública no Brasil. A mudança da educação pública, reverter o ciclo vicioso que a gente tem hoje, passa por 2 caminhos. Primeiro, mais investimento. Segundo, melhora na qualidade. Mais investimento porque as escolas que se tem hoje são insuficientes. Não apenas porque falta escola, mas, sobretudo, porque essas escolas estão mal equipadas. Nós precisamos ter laboratório de informática, nós precisamos ter internet universal em todas as escolas. Nós precisamos ter piso salarial para os professores sendo pago com plano de carreira, valorizando os profissionais da educação. As condições adequadas de ensino são fundamentais. O Plano Nacional de Educação estima isso em 50 bilhões de reais ao ano. É possível fazer. Chamaram de custo aluno qualidade inicial, que é o necessário para ter esse básico. É possível. Até porque apenas um ponto da reforma tributária que nós vamos fazer, que é tributar lucros e dividendos, dá 60 bilhões ao ano. Já dá para fazer esse investimento no ensino fundamental e médio e infantil. E isso é responsabilidade da União também. Não adianta a União ficar dizendo, mandou dinheiro e depois não viu onde chegou. Não adianta jogar isso apenas para os estados e municípios. O governo federal tem que assumir essa responsabilidade. A segunda parte é uma melhoria na qualidade do ensino. Nós vamos rever a Base Nacional Curricular Comum, porque hoje o ensino está distante dos estudantes, distante da sua realidade. Se cria um verdadeiro ciclo vicioso. O professor chega na aula, muitas vezes já desmotivado pela desvalorização do seu trabalho. O que ele vai ensinar é um currículo fechado, distante da realidade dos alunos, às vezes feito por um burocrata lá em Brasília que nunca pisou numa escola. Os alunos recebem esse conteúdo, se desmotivam. Isso vai desmotivar ainda mais os professores. O que eu mais vi dando aula foi professores se afastando, pedindo licença por depressão. Essa é uma realidade cruel na educação brasileira, nas escolas brasileiras. Para enfrentar isso, nós vamos fazer um currículo relacionado com a vida. Um currículo que trate dos problemas que o estudante vive na vida real. Que o prepare para o desafio que ele vai enfrentar ao sair da escola. Não apenas para fazer uma prova, não apenas preparando para o mercado de trabalho.
Esse é o desafio da educação. Um desafio que cabe nos fazer retomar o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O grande mestre Paulo Freire, que sempre disse isso. Uma pedagogia baseada na vida das pessoas, na realidade de cada um. E não um currículo fechado, enlatado, que você impõe em cada lugar. É esse tipo de educação que nós vamos valorizar no Brasil. Certo. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Maria. Esse foi mais um vídeo da série de entrevistas do Projeto Brasil. Acompanhe nossas redes sociais para ver os próximos vídeos.